Hola chicos, hoy seguimos hablando un poco de gramática en esta unidad ocio. Entonces, hablamos de cosas que son un poco más tranquilas que la clase pasada. Hablamos de cómo plantear oferecimentos, de colocar oferecimentos, como a gente vai oferecer as coisas. Bom, nós temos aqui duas formas, novamente. Mesmo sujeito, quando a frase expressa algo de uma pessoa só, distinto sujeito, quando expressa algo de duas pessoas. Vamos lá. A primeira expressa deseos ou aspirações, entonces, de esta persona que habla. Utilizamos el quiero más infinitivo. Aqui está na primeira pessoa, quiero. Mas se a pessoa que fala é ele, é o sujeito da frase, é ele quiere, tu quieres. Você vai conjugar, então, de acordo com o sujeito mesmo da frase. E aí, vocês vão usar um verbo, então, sem conjugar, infinitivo, ok? Vamos ver. Quiero terminar la tesis este año. Aqui, então, quiero terminar, porque estou falando de algo para mim mesmo. Ok? É uma coisa que eu estou colocando aí, que eu estou colocando como uma possibilidade. Depois, quando nós temos diferentes sujeitos, oferecemos ajuda a alguém para realizar uma ação, utilizamos o que e o subjuntivo. Então, aqui eu disse que eu quero que isso aconteça para mim, que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer algo para mim mesma. Aqui eu vou oferecer para fazer algo para alguém. E aí eu uso o subjuntivo. Eu uso o quieres, tu quieres que eu vaya contigo al médico. Então vejam, aqui o quero sou eu. E quem quer terminar? Eu mesmo. Aqui eu pergunto se tu quieres que eu vaya. Então você quer que eu vá com você ao médico? Você quer que eu faça isso para você? Então, quando você oferece ajuda para alguém, você expressa isso de uma forma diferente do que quando você coloca isso como algo que você vai fazer para você mesmo, ok? Então, mesmo sujeito, indicativo. Pode ser presente, passado, futuro. Lembrando que indicativo é um modo, né? E se vocês vão oferecer algo para alguém, nesse modo subjuntivo, que também pode ser presente, passado, futuro. Lembra lá do haya hecho, o fuera, todos esses tempos que nós vimos com o subjuntivo depois ali do nome, né? Ok? Bom, desta forma, quero que intentéis fazer este exercício 1, destacando, subrayando a forma adequada de cada uma de estas letras aí. Podéis entonces hacer el ejercicio y tras terminarlo corregir conmigo. Vamos allá. Muy bien, chicos. Tenemos aquí entonces el número 1 correcto es tomar. ¿Queréis tomar algo? Bem? Por que quereis tomar algo? Porque eu estou perguntando, vocês querem tomar algo? Eu estou oferecendo, o sujeito é vosotros e eu ofereço para vosotros. Então, é o mesmo sujeito, tá? Depois, letra B. Vamos lá. Que cuide. ¿Queréis que cuide a vuestro hijo esta noche mientras os vais a la cena? Por que aqui eu usei o que e o subjuntivo? Cuide. Porque eu estou perguntando, vocês querem que eu cuide do seu filho? Então, são sujeitos diferentes, ok? Vamos seguir. Que venga. Vosotros queréis que venga vuestro hijo al cine con nosotros? Novamente, vosotros queréis que venga ele. Dois sujeitos. Depois, a letra D, terminar. Santiago, queres terminar de comer já? Ou seja, Santiago, você quer terminar de comer já? Então, eu pergunto para o Santiago, ele é o sujeito, e eu pergunto se ele mesmo quer parar de comer, terminar de comer, ou seja, mesmo o sujeito. Letra E, entonces, que termine. ¿Quieres que termine yo tu trabajo?
¿Quieres tú que termine yo? Distintos sujetos. La letra F también, que yo le diga. ¿Por quê? ¿Quieres que yo le diga la verdad al paciente? ¿Tú quieres que yo le diga? Então, também aí nós temos dois sujeitos diferentes. Letra G. Niños, ¿queréis ir al circo? Aquí mismo sujeto, yo pregunto a los niños, a vosotros, y aquí também uso vosotros, por isso eu não conjuguei, eu usei o mesmo sujeito. E por último, a letra H, que te ajude. ¿Quieres que te ajude yo? Então, aqui, ¿quieres tú que te ajude yo? São dois sujeitos diferentes, por isso que eu usei o que e o modo subjuntivo. Bem? Perfeito, chicos. Agora, temos também uma outra parte, um outro conteúdo, que tampouco é difícil, também não é difícil, tá? Mas vai entrar, então, também essa questão de indicativo e de subjuntivo. Vamos lá. Vocês têm aqui, aunque. Aunque, em espanhol, significa ainda que, mesmo que, tá? Então, o significado dessa palavra aqui é esse, ainda que, mesmo que. Bom, vocês podem utilizar esse aunque para falar de ações presentes e também para falar de ações passadas ou futuras. Acontece que a forma de vocês utilizarem esse mesmo que, ainda que, em cada um desses tempos, vai mudar um pouco a estrutura aí dessas frases, dessas orações, tá? Então, vamos lá. Quando eu estou falando de coisas no presente, eu posso usar, então, sempre o presente do indicativo ou subjuntivo, tanto faz, tá? Então, aqui as duas formas, os dois modos são corretos, tá? Vamos lá. Olhem o exemplo. Aunque tiene 80 años, está estupendamente. Aunque tenga 80 años, está estupendamente. Isso aqui indica uma ação do presente. Eu estou falando de alguém que agora tem 80 anos. Por isso que tanto faz eu usar tiene, que é indicativo, ou tenga, que é subjuntivo depois do aunque, tá? Ok? Não tem problema nenhum no presente eu usar um ou outro. No passado, preferivelmente, ou seja, eu uso o indicativo. Preferivelmente, preferivelmente, quer dizer, dá para usar outro modo subjuntivo? Dá, mas não é muito indicado que vocês façam isso, porque a forma mais comum é essa. Então, para falar dessas formas, ações passadas, eu uso modo indicativo. Aunque estava cansada, ayer me fui al cine, tá? Aí eu poderia usar o subjuntivo e dizer aunque estuviera cansada, ayer me fui al cine. Mas não é tão comum, tá? Eu estava, mesmo que eu estivesse cansada, eu fui ao cinema. Mesmo que eu estava cansada, eu fui ao cinema. Seria mais ou menos isso. Mas em espanhol, nós usamos preferivelmente um passado, qualquer tempo no passado, que seja então um indicativo, ok? Já no futuro é o contrário. No futuro vocês usam preferivelmente um modo subjuntivo. Então, el año que viene iré a México aunque no tenga dinero. Vocês poderiam dizer aunque no tengo dinero? Aunque no tendré dinero, mesmo que eu, né? O tendré terei, mesmo que eu não terei dinheiro. Em espanhol pode, mas preferivelmente nós usamos o subjuntivo para falar então do futuro, ok? Então, utilizando esse aunque, que ainda que, mesmo que, eu preciso mudar o modo de acordo com o tempo. Eu uso no presente indicativo ou subjuntivo, tiene ou tenga. Nesse caso, né, podia ser outro verbo. Hablar, né, que daí seria hablo ou hable. Aqui nas ações passadas, eu utilizo o indicativo, aunque estava, aunque fui, tá? Sempre esse modo indicativo, independente do passado que vocês utilizem. E para ações futuras, sempre o
subjuntivo. Então, vocês não vão usar o tendré, por exemplo, ou tiene, ou tengo. Vocês vão usar no tenga, no hable, no salga, ok? Então, sempre o modo subjuntivo depois do aunque, para falar de ações futuras. Bem? Tenemos ahí entonces un otro ejercicio, chicos, que va hasta la letra G. Quiero que completéis ahí, dar al pause para completar y luego volver para que hagamos la corrección. Perfecto, chicos, vamos a corregir. La letra A, quiero que pongáis ahí, tiene. ¿Por qué? Aunque nunca tiene un sueldo fijo, María vive fenomenal. Aqui eu poderia usar tiene ou tenga. Por quê? Porque eu estou falando de uma ação no presente. Então, se vocês colocaram tiene ou tenga, está correto, porque eu falo de uma ação no presente. Letra B. Também tem o verbo tener aí. Eu vou dizer mesma coisa. Aunque no tenga un duro, este verano pienso irme a um cruzeiro. Não tenho nada de dinheiro, tá? Um duro. Então, mesmo que eu não tenha nada de dinheiro, eu penso neste verão fazer um cruzeiro. Aqui não tá em presente, eu não tenho. Então, vocês podem usar também a uma ação do presente, o tengo, o tenga ou tengo, que é o indicativo, tá? Qualquer uma dessas duas formas. A letra C, a cumprido. Lembrando que com aniversários, então, em espanhol, nós não dizemos, né, da idade ela fez ou ela vai fazer, a gente usa o verbo cumprir. Então, aqui é algo no passado, é um passado recente, mas é passado, então, preferivelmente, eu uso um modo indicativo. Esse passado composto aqui está nesse modo indicativo, então, minha abuela, aunque hoy ha cumplido 94 anos, está muito bem. A letra D, vamos lá. Pida. Vamos ver por que nós usamos aí então o subjuntivo. Aunque ella te pida un helado, no se lo compres. Porque eu estou falando de uma ação futura. Então, se eu falo de futuro, eu trabalho com subjuntivo. Letra E. Haga. Nosotros siempre vamos a la sierra en invierno, aunque haga frío. Letra F. Tener, vamos a usar tenía. Ayer, aunque tenía mucho trabajo, salí a dar una vuelta con Andrés. Aqui é mucho, faltou um H. E por último, a letra G, com o verbo estar, havia estado. Aunque antes ya había estado en Londres, este año ha ido outra vez. Ok? Por que eu usei havia estado? Lembra que quando nós trabalhamos esse tempo, ele é indicativo, né, para falar do passado, mas ele é um passado que ocorre antes de outro passado, tá? Então, ela foi a Londres, mas já havia ido antes, já tinha ido antes, tá? Então, aqui nós trabalhamos vários tempos que nós já estudamos, mas nós trabalhamos no modo subjuntivo, no indicativo, por aí vai. ¿Ok? Bueno, es esto, chicos. Espero que practiquéis bastante esta cosa de los tiempos que están en indicativo o que están en subjuntivo. Y volvemos la otra clase entonces para seguir nuestra unidad sobre ocio. Y empezamos ya con un diálogo. Nos vemos.